Bora falar mais um pouquinho sobre Joana d'Arc. Eu estou fazendo a leitura deste livro aqui, ó, Recordações Pessoais sobre Joana d'Arc, que é uma obra escrita por ninguém menos que Mark Twain, o grande autor norte-americano. Ele escreveu essa biografia aqui da Joana d'Arc, que é uma biografia romanceada, uma biografia ficcional. Muito embora nós tenhamos aqui, sim, a biografia da Joana d'Arc, tá? Mas aí a gente tem uma mescla, né? Alguns elementos ficcionais, alguns elementos que são criação literária do Mark Twain e alguns elementos que são de fato, né? A biografia de Joana d'Arc, ele faz aqui uma mistura, tá? Antes de mais nada, é preciso fazer uma meia-culpa aqui, tá, pessoal? Porque eu já coloquei um vídeo anterior a este sobre este livro, né? Quem acompanha aqui no canal sabe que principalmente quando a gente está fazendo leitura de calhamaços, como esse aqui, ó, esse livro aqui tem 560 e alguma coisa aqui de páginas, né? Então, assim, para mim, fica completamente impossível, né, eu fazer apenas um videozinho resenhando a obra. Aliás, resenha é algo que eu faço pouco aqui, tá? Geralmente o que eu faço é pensar alguns episódios, algumas passagens, e comentar, desdobrar, fazer algumas produções de sentido, fazer algumas análises minhas a partir das minhas leituras, e aí eu venho aqui e compartilho com vocês, né? Então, assim, isso consequentemente, faz com que eu traga aqui alguns spoilers também, né? Então, se você é do tipo que não gosta muito de spoilers, né? Então, esse é um aviso que eu já preciso te dar, né, de antemão, tá? Aqui você sempre vai encontrar spoilers, mas também é uma coisa que eu sempre digo, sempre repito e vou falar aqui novamente, né? De obra boa não existe spoiler, tá? Você pode ouvir o que for sobre a obra, você pode ouvir interpretações e pistas e ficar sabendo o que for sobre o que acontece naquela obra. Se aquela obra é boa, quando você pega essa obra para ter a sua experiência de leitura, você vai ter outros desdobramentos, você vai ter outras experiências, você vai ter outros insights e vai se surpreender igualmente, tá? Por quê? Porque a obra é boa, porque é um clássico, de repente, né? Porque tem muita qualidade naquele texto, e aí, consequentemente, né, é o que eu sempre digo. De obra boa não existe spoilers, tá? Então, muito embora eu faça, assim, alguns comentários aqui, né, as pessoas já ficam sabendo, né, o que o livro vai trazer ali, muitas vezes, nos seus meandros, nas suas minúcias, né, isso é fundamental para eu poder comentar, fazer comentários, né, um pouco mais de calma sobre alguns episódios dos livros, né, então isso, inevitavelmente, faz com que aqui nós tenhamos alguns spoilers, né, então já preciso te dar esse aviso, tá? Então, fazendo uma meia-culpa, tá? Com relação ao vídeo anterior, que eu já falei num vídeo anterior aqui sobre essa obra do Mark Twain, né? No vídeo anterior eu falo sobre a infância de Joana d'Arc, né? E aí eu fiz ali uma interpretação, uma análise, alguns comentários sobre a Árvore das Fadas, né? Que era uma árvore que existia lá no vilarejo, na aldeia de onde vinha a Joana d'Arc, que é a aldeia de Dom Remy, na França. Então, nesse povoadozinho existia uma árvore, né, muito grande, um carvalho muito grande, onde as crianças geralmente brincavam ali naquele entorno daquele carvalho, né? E reza a lenda que ali essas crianças e até alguns adultos, né, tinham assim certas visões de fadas, de seres míticos, né? E que porventura conversavam também com esses seres, né? Então reza a lenda, reza o folclore que existia isso ali nesse episódio da Árvore das Fadas. E o autor traz aqui, né, esse episódio, ele coloca aqui, né, um pouco da infância da Joana d'Arc e, obviamente, ele fala da Árvore das Fadas, que, aliás, é uma árvore que existiu. Historicamente, sim, existe um carvalho lá na aldeia de Dom Remy, onde as crianças brincavam em volta, né, e que comentava-se, né, que ali também brincavam seres fantásticos, seres míticos, né, e que essas crianças teriam contato com esses seres, né. Então, isso é um folclore que, de fato, existiu, sim, né. E como é que você sabe disso? Porque isso está registrado, né, no processo original da Joana d'Arc, na restituição, né, na revisitação do processo, também tem o depoimento das pessoas, né, que vão dizer que sim, as crianças brincavam ali, e que elas viam fadas, e que a Joana d'Arc conversava com alguns seres nesse lugar, né, no entorno desse carvalho, que era um lugar meio mágico, assim. Então, isso de fato está nos autos do processo, tá? E aí, no vídeo anterior, eu faço, então, uma análise sobre esse episódio, a simbologia que ele traz para mim. Achei um episódio muito interessante, a maneira como Mark Twain narra isso. Então, se você quiser, né, dar uma olhadinha no vídeo anterior, que eu faço alguns comentários sobre como é que eu interpretei, que carga que, ao meu ver, né, na minha leitura, eu acho que o autor, né, Mark Twain, quis colocar ali
nesse episódio da Árvore das Fadas, então dá uma conferida lá, tá? A meia culpa que eu preciso fazer é o seguinte, com relação à estrutura desta obra, né, o Mark Twain, ele faz uma coisa muito interessante aqui, né? Lembra que eu falei que a gente tem aqui uma mescla entre elementos históricos, né, elementos de fato biográficos de Joana d'Arc e alguns elementos ficcionais, alguma parte aqui que é a criação literária do Mark Twain, né? A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa que vai contar pra gente a vida e os feitos de Joana d'Arc, o que para mim já torna essa obra interessantíssima. Porque biografia, né, gente, geralmente apresenta a maioria das biografias, né? Porque isso é característica desse gênero textual. Apresentar um texto mais referencial, um texto mais objetivo e mais referencial, né? O que faz com que muitas vezes esse tipo de texto possa ficar cansativo também, porque é próprio de uma biografia também você precisar trabalhar com muitos dados, com muitas exatidões, números, datas, né? E aí você soma isso a uma linguagem extremamente referencial e objetiva, muitas vezes, né, esse tipo de leitura pode cansar, né? Eu, por exemplo, não consigo ler biografias imensas assim, né, de uma tacada só. Uma coisa que é uma leitura que geralmente se arrasta por conta dessa linguagem, né, que não é dinâmica, mas é próprio da linguagem exigida por esse gênero. O que o Mark Twain faz aqui é uma coisa muito interessante, que para mim é o diferencial desse livro, que ele coloca um narrador contando pra gente a história da Joana d'Arc, a biografia dela, né? Um narrador em primeira pessoa que teria convivido com Joana d'Arc, participado com ela, crescido com ela na aldeia e participado com ela nas guerras, né? E até mesmo participado assim com uma certa distância, porém sempre acompanhando também o processo, né? O processo de julgamento, o processo de prisão da Joana d'Arc, né? Então teria sido aqui um grande amigo de Joana d'Arc, um amigo de infância que conviveu com ela e que foi para a guerra com ela, né? E aí, portanto, ele se coloca aqui como uma testemunha ocular de todos os feitos de Joana d'Arc, alguém que esteve com ela, que viu, que participou, que interagiu em todos os eventos que são muito conhecidos de Joana d'Arc, alguém que estava lá, né? E que daí vai contar tudo isso para a gente agora com o olhar dele, com a perspectiva dele. Isso deixa a linguagem dessa biografia muito interessante, né? E aí, lógico, você vai ter aqui uma parte literária, uma parte mais criativa, porém também uma parte biográfica, né? Mas para mim é o que confere ritmo a essa leitura, o fato de a gente ter um narrador, né, aqui em primeira pessoa contando isso pra gente como alguém que foi testemunha ocular de tudo que aconteceu. A meia culpa que eu preciso fazer é o seguinte, ó, no vídeo anterior, né, a maneira como eu falo deste narrador, que é um personagem aqui que se apresenta como Sir Louis de Conte, né, pode ser que eu tenha deixado a entender que esse narrador ele existiu, né? Mas aí a gente precisa fazer uma correção, que é o seguinte: o Sir Louis de Conte, ele não é um personagem histórico com esse nome, né? O Louis de Conte com esse nome não existiu. Porém, nós temos em registros uma pessoa, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas essa pessoa foi de fato pajem e secretário pessoal de Joana d'Arc, que é a função desse narrador aqui, né? O Sir Louis de Conte aqui, ele se apresenta como um amigo pessoal de Joana, o pajem e secretário pessoal de Joana, é o Sir Louis de Conte, que vai contando a história aqui pra gente, né? Mas o fato é que Joana d'Arc teve sim um pajem e um secretário pessoal, né, durante todo esse processo, desde que ela começa a fazer a marcha, né, para ir para a guerra, para se apresentar ao rei, depois para ir para a guerra. Então ela de fato teve, né, esse pajem, esse soldado, né, confidente, que foi um pajem e secretário pessoal, né? Ele só não se chamava Louis de Conte, né? E ele também não escreveu uma biografia da Joana d'Arc, né? Então aqui a gente se depara com a criação do Mark Twain. E pode ser que no vídeo anterior eu tenha dado a entender que o Sir Louis de Conte existiu e que ele fez, aí ele deixou escritos, né, sei lá, registros diários sobre a vida dele com a Joana d'Arc, mas isso não existe, né, isso é a parte de criação do Mark Twain, né, então a criação dele está aqui, né, ele cria esse narrador, e aí ele se inspira nessa pessoa, né, que teria sido pajem, secretário pessoal de Joana, e aí ele se intitula aqui o Sir Louis de Conte, que é um nome ficcional, né, para narrar em primeira pessoa a vida e os grandes feitos da Joana d'Arc, tá? Então aqui fica essa mescla, né, de história e ficção do Mark Twain, tá? Mas a pessoa Louis de Conte não existiu, tá? Mas isso precisa ficar muito claro. Mas Joana d'Arc teve um pajem e um secretário pessoal. Então acho que isso está claro, né? Feita esta meia-culpa, essa correção aqui com relação ao vídeo anterior, vamos para o nosso assunto deste vídeo. Neste vídeo aqui eu queria comentar um outro episódio do livro
que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, tá? Aqui, o livro está dividido em são 3 livros aqui dentro, né? Então a gente tem livro 1, livro 2, livro 3. Livro 1, a gente tem toda a parte da infância, crescimento, né, adolescência da Joana d'Arc. Livro 2, a gente tem o processo de marcha, né? Então, Joana d'Arc indo para a guerra, se apresentando ao rei, obedecendo às visões que ela teve, né? Organizando, né? Montando seu exército, tá? Isso está no livro 2. E no livro 3, a gente tem a parte final, que é a prisão e o julgamento, né, da Joana d'Arc. O episódio que eu gostaria de comentar com vocês, ele está no livro 2, e ele está aqui no capítulo 16 do livro 2, que é quando ela conhece um personagem que eles vão chamar aqui de Anão. Ó, capítulo 16, tá, do livro 2, que é A Descoberta do Anão, é o título do capítulo aqui. Esse anão seria aí um soldado, um homem um soldado que foi desertado, né, do exército, porque ele precisou de uma licença, porque ele já tinha perdido alguns filhos, né, e aí a sua esposa estava muito doente e estava em vias de morrer. Ele não consegue essa licença para ir visitar a esposa, então ele foge, porque ele não queria não estar presente, né, porque a esposa era a única pessoa da família dele que tinha ficado. Vamos lembrar que aqui a gente está no contexto do século XV, no contexto da Guerra dos 100 Anos, a gente tem aqui uma França com o seu território totalmente devastado por uma guerra que já se arrastava, né, há longos anos aí, e a gente tem, então, uma França devastada, né, a gente tem aqui pessoas, famílias, né, que vão ficando devastadas por esse processo de guerra, né, então, a gente pode pensar que isso é uma coisa até consideravelmente comum, né? As pessoas vão perdendo os seus familiares, os seus entes queridos, incluindo aí os soldados, né? Então esse soldado, ao não conseguir essa licença, ele foge e vai, né? E como ele só tinha a esposa, e a esposa estava em vias de morrer, ele meio que dá um dane-se, né? Dane-se pro mundo, eu vou lá, eu não vou deixar de estar com ela, né? Nesse momento, eu preciso me despedir, depois eu volto, dane-se o que tiver que acontecer comigo, né? É mais ou menos essa ideia, mais ou menos esse é o pensamento desse personagem aqui. Que é esse anão aqui é no sentido meio jocoso, por quê? Porque ele era um homem grande, tá? Um cara grandalhão mesmo, forte, tá? Então, quando ele volta, de fato, né, a tropa vai o desertar, ele vai ser punido, ele fica preso pelos punhos, né, fica aquela prisão, as correntes, né, vão ferindo a pele dele, ele fica ali jogado, largado à beira da estrada, né, e tudo mais. E aí é nessa situação que a Joana encontra com o anão, né, que a Joana conhece o anão, e aí a Joana fica assim, compadecida, sente compaixão por essa figura que ela encontra aí no meio do caminho, por esse soldado. Ela vai querer entender, né, o que é aquele, né, ela vai perguntar para um dos seus homens, né, assim, ó, quem que é essa pessoa, por que ele está ali nesse estado, o que ele fez, o que está acontecendo, e aí vão explicar, né, toda a situação para ela, fala que ele fugiu, nananã, e quando ela vai conversar com ele, pessoalmente, né, e aí que ele vai contar toda essa história para ela, né, que a esposa estava morrendo, não tinham deixado de fato, ele não tinha conseguido a liberação para ir visitá-la, e que ele realmente fugiu mesmo, que ele não queria deixar de estar com ela neste momento, era a única pessoa que restava para ele, né, o único rosto familiar que lhe restava. E aí tem aquela partezinha aqui, né, bem poética, que o Mark Twain vai fazer, né, vai pedir para ele olhar nos olhos dela, pede para o anão olhar para ela, assim, né, para ela analisar se ele estava de fato dizendo a verdade, né, e ao se olharem, né, ao ter esse cruzamento de olhar, a Joana constata que este homem estava falando a verdade, né, e dá ordem para que ele seja solto, perdoado e solto, né, para que ele seja liberto. E aí o soldado que é ali o sentinela, né, que está ali como guardião desse anão, vai falar para ela, vai achar esquisito, não, senhora, não podemos fazer isso, né, e ela dá a ordem, ela é firme na ordem, você vai libertá-lo, e para começar já aprenderam até tudo errado, porque olha aqui, né, como é que ficou o braço dele, né, se fosse eu, isso não teria acontecido, ele teria ficado preso de igual maneira, né. Então ela dá já um esculacho ali também, né? E o fato é que o anão é liberto, né, pelo olhar de Joana. O anão é liberto pela compaixão de Joana, que soube olhar nos olhos dele e redimi-lo, e perceber que ele não estava mentindo. O fato é que após Joana redimir este homem, né, ele vai lhe ser inteiramente grato, né? O anão, ele não tinha nenhum sentido mais na vida, porque pense, todos os seus entes queridos tinham falecido, ele está no meio de uma guerra, então ele perde o sentido da vida. Então ele chega nesse ponto de
dane-se, né? Se eu tiver que eu vou morrer, seja lá como for, seja como prisioneiro, seja lutando, mas não tem mais, já não tem mais por que lutar também. Então ele estava nesse, ele tinha mergulhado nesse vazio existencial, nessa vida totalmente sem sentido, né? Porque ele também não tinha mais, né, aquele ideal de soldado, né? Vou lutar pela França, pela libertação do meu país, vou continuar aqui na guerra, não. Ele já perdido tudo isso, né? E aí que entra o ponto interessante, porque a partir do momento que ele sente a redenção de Joana, a partir do momento que ele olha para os olhos de Joana d'Arc, né, ele sente um chamado, ele sente uma razão pela qual ainda continuar vivendo, uma razão pela qual ainda continuar lutando, e isso é interessante. Então, o olhar dele para Joana d'Arc vai dar a ele um novo sentido e um novo rumo na vida. Esse episódio, né, essa simbologia que o Mark Twain coloca aqui, eu achei muito interessante. E aí esse soldado vai dizer para Joana assim, a partir de agora eu vou te servir. E aí Joana d'Arc vai falar para ele, não, você como soldado, você vai servir a França, né? Você vai lutar pela França, é pela França que nós estamos aqui. Você vai lutar pela libertação da França, pela libertação dos franceses, pela coroação do rei, né? E ele vai dizer para ela assim, olha, tá, tudo bem, mas para mim, a partir de agora, você é a França. Então, a partir de agora, o meu ideal de vida é lutar por você, é proteger você, é te seguir. Você é a França. Vocês estão entendendo? Esse capítulo aqui é muito significativo. Aqui a gente tem um ponto de virada grande, né, nessa obra literária barra biografia, né? O Mark Twain coloca um negócio muito interessante aqui. O anão, esse soldado forte, bravo, muito habilidoso e que tinha perdido o sentido de viver e de lutar, vai dizer para Joana, eu vou lutar daqui para frente por você, porque para mim você é a França. Tá entendendo quão significativo isso é? Por que isso aqui é um ponto de virada? Porque até então nós temos aqui, né, a vida da Joana como apenas uma menina que estava obedecendo um chamado, uma menina que precisava atender a um chamado. A partir do momento que este homem olha para ela, nós temos aqui a Joana d'Arc despertando neste homem uma grande devoção. Nós temos aqui Joana d'Arc despertando nessa pessoa uma fagulha de esperança. Joana d'Arc despertando nesse personagem um propósito, né? E, portanto, a Joana d'Arc, a partir daqui, começa a se tornar não só uma líder militar, mas também um símbolo encarnado da própria França. A França, que durante todos esses anos se apresentava aí como um território devastado, habitada por um povo totalmente sem esperança. Aí a gente tem nesse encontro entre Joana d'Arc e o anão o vislumbre dessa figura de Joana d'Arc como sendo a alma da França, ou seja, uma jovem humilde, incorruptível, com uma fé que contagia todos ao seu redor, né? Até mesmo alguém como o anão, que é essa pessoa mais brutalizada pela guerra, já sem nenhum sentido, já sem nenhum ideal para buscar. Então a gente pode entender essa relação entre o personagem anão com Joana d'Arc como uma espécie de uma antecipação dessa ideia da Joana d'Arc como a personificação do espírito francês. E tanto é que Joana d'Arc representa, né, muito claramente nesse encontro com o anão a personificação do espírito francês, que até hoje, né, a memória coletiva de Joana d'Arc na França é muito intensa, é muito forte. Até hoje, Joana d'Arc é a personificação desse espírito francês. Ela é celebrada na França como uma heroína nacional, né? Tem aí todo dia 8 de maio a festa de Joana d'Arc, existe uma marcha, né? Existe aí sempre uma mocinha que é escolhida para performar, né, para representar a Joana d'Arc em marcha sobre o seu cavalo, né? E esses festejos vão rememorar, né? Lá em Orleans que acontece isso, então esses festejos rememoram a libertação da cidade. Existem estátuas de Joana d'Arc espalhadas por toda a França. Os políticos, né, e os políticos de todas as vertentes, né, de todos os vieses, acabam também, né, se inspirando nessa figura forte que é a Joana d'Arc. Então você tem aí pessoas da política, tanto de um lado mais da direita, né, da extrema direita, se apropriando da figura de Joana d'Arc como alguém que seria um símbolo nacionalista, né, um símbolo desse orgulho francês nacionalista, como também alas mais liberais, né, mais populares da política, que trazem então essa figura da Joana d'Arc como essa pessoa, símbolo dessa resistência popular, né? Então, de todos os matizes, de todos os vieses políticos, a Joana d'Arc, ela é uma inspiração também. E sem contar que para a igreja ela é uma santa, né?
canonizada, uma Marte, que representa aí o símbolo da França renascendo, né, contra a opressão. O personagem do anão também é uma criação, tá, de Mark Twain, porque não existe em nenhum registro do processo original de Joana d'Arc e nem no processo, na revisitação, né, do processo, alguém que teria convivido com Joana d'Arc, com esse nome ou com esse apelido de anão, ou até mesmo algum soldado com alguma história parecida com essa história do anão, tá? Personagens que aparecem aqui neste livro e que de fato constam no processo, que de fato são cavaleiros, né, que são históricos, né, que são personagens históricos, nós temos aí o Jean de Metz, né, que é um cavaleiro que está aqui sempre nas batalhas com Joana, né, alguém muito próximo a Joana, ele de fato existiu. O Bertrand também, né, Bertrand também está aqui na história e ele também existiu, existe nos processos depois, né, foi depor no processo também de julgamento de Joana d'Arc. O Gilles de Rais, não sei se é assim que pronuncia, tá, mas existe um personagem aqui que é o Gilles de Rais, que de fato existiu também e lutou, né, o tempo todo em campo de batalha com Joana d'Arc. O Lahire, ou Lahire, né, que é um grande comandante, que é um famoso capitão, né, super famosão, né, ele de fato existiu e ele de fato lutou, esteve ao lado de Joana d'Arc, testemunhou a favor da Joana d'Arc também, tá, tanto no processo original nós temos os registros desses cavaleiros, quanto também no processo de reabilitação. Mas não há registro, né, nenhum registro sobre um certo anão ou sobre algum cavaleiro com uma história parecida com a história do anão, tá? O que faz a gente perceber que o capítulo 16, que é o capítulo do anão, é uma criação do Mark Twain, mas uma criação com um objetivo, né, muito forte, muito emblemático e muito poético, né, que é para mostrar como é que Joana d'Arc personifica a alma, como é que Joana d'Arc personifica esse espírito francês. E aí, essa alegoria, né, essa composição tão poética do Mark Twain, nesse capítulo do Anão, vem aqui mostrar pra gente, né, que a Joana d'Arc, ela tinha esse dom, esse poder de inspirar até os corações mais endurecidos, até os corações menos esperançosos, as almas mais embrutecidas, né? Então, o anão a gente pode entender assim como uma reunião, né, uma simbologia de todos os soldados anônimos, né, para quem Joana d'Arc representava a França e também representava a própria fé, né, a própria moção por um ideal maior. Então a Joana, como essa figura de salvação, como esse símbolo de salvação francês, ela vai aparecer aí não somente como uma espécie de uma salvação doce, mas ela aparece também aí como um sinal de juízo, porque Joana d'Arc é a trombeta que rompe a letargia. É uma menina sem armadura, é uma menina analfabeta, que caminha como se ouvisse a voz do próprio céu. E diante de Joana d'Arc, o personagem anão, ele se contorce, mas não de dor, porque a Joana d'Arc, ela anuncia algo que é impossível, que ainda há tempo para lutar, que o fim talvez não seja o fim, mas o começo de algo que o mundo esqueceu como nomear. No tempo do colapso, Joana d'Arc é a última palavra antes do silêncio. Ela é não um eco do passado, mas a sentença de que ainda resta fogo naquilo que pensávamos ser cinza. Num mundo em ruínas, Joana d'Arc é apocalipse e esperança. É espada e chama. E no fim de tudo, ela não vem exatamente para salvar, mas sim para despertar todos aqueles que já morreram por dentro. E nós ainda podemos dizer que esse personagem do anão seria aí um símbolo desfigurado que está por toda parte no mundo contemporâneo. Na zombaria automática, no medo de crer, Joana d'Arc aparece como uma figura que desestabiliza, como uma figura que obriga à escolha. Ou você volta a crer, ou assume de vez a sua ruína. Esse é o tom do Apocalipse, não uma destruição física, mas julgamento de sentido. O Apocalipse é uma revelação daquilo que ainda está vivo e aquilo que já apodreceu. E é por isso que Joana d'Arc pode representar esse espírito apocalíptico contemporâneo que vem com a sua força nos mostrar que é necessário tomar uma posição sem vergonha, poder se entregar a algum ideal sem medo e saber que existem outras tantas formas de viver movidos por esse ideal que além de pura e simplesmente viver de zombaria, produzindo e consumindo memes do espírito do tempo.
Joana d'Arc, portanto, pode representar essa moção, essa motivação, essa personificação de um espírito que nos impele a ter um ideal maior de vida, a não nos reduzirmos a pessoas que vivem de zombaria e de consumo de ideologias que são postas muitas vezes, ou que são impostas muitas vezes por outras pessoas, ou então nos impedir de nos entregarmos à nossa própria letargia, que também é uma característica, uma marca grande dos nossos tempos. Então a figura de Joana d'Arc é essa figura imensamente inspiradora, e é por isso que eu recomendo muitíssimo a leitura desta obra. Aqui nós temos, sim, uma biografia de Joana d'Arc. Mark Twain traz aqui os elementos biográficos de Joana d'Arc, não os deturpa. É muito importante não confundir aquilo que é criação literária, aquilo que ele usa para concatenar elementos poéticos e simbólicos. É importante não confundir isso com deturpação da biografia de Joana d'Arc, porque deturpação não há, que há direitinho, né, certinho, em uma cronologia, a biografia da Joana d'Arc, né? Porém, uma mescla de elementos literários, uma mescla de uma criação que, primeiro, confere um ritmo bacana à leitura e, segundo, vai nos oferecendo uma riqueza simbólica muito grande para que a gente consiga interpretar, né, a força e o poder dessa figura de Joana d'Arc. Então, eu fico por aqui recomendando muitíssimo esta biografia escrita por Mark Twain. Espero que você tenha gostado das minhas considerações e a gente se vê numa próxima. Tchau!